Vocês acompanharam aqui com a gente, o Supremo retomou ontem aquele julgamento sobre um recurso que pretende descriminalizar o porte de uma determinada quantidade de maconha, que seria encarada como quantidade para uso estritamente pessoal. Mas o julgamento parou de novo. O ministro andou um pouquinho, mas parou de novo. O ministro Dias Toffoli pediu vista e a discussão está novamente adiada. André Anelli. Criminalização ou o fim da punição do porte e da posse de maconha segue indefinido. O ministro Dias Toffoli pediu vistas do processo, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Agora, o julgamento vai ficar parado por pelo menos 90 dias, já que ainda não foi divulgada uma data de retomada da discussão. O placar parcial até o momento é de 5 votos a 3, com a vantagem para que seja inconstitucional a punição de usuários de drogas. Apesar da indefinição sobre a possibilidade de punir ou não o usuário de maconha, já foi formada a maioria pela necessidade de a Corte definir um critério objetivo como quantidade de droga para diferenciar o usuário do traficante. Todos os 8 ministros que se manifestaram até o momento foram a favor de fixar esse parâmetro. Até agora, a proposta mais aceita é a que estabelece um critério de até 60 gramas para que a pessoa seja considerada apenas como usuária de maconha. Nesta quarta-feira, na abertura da continuidade do julgamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, reforçou que a análise não tem o objetivo de descriminalizar a maconha, mas sim criar um critério para diferenciar o usuário do traficante. Que não está em discussão hoje no Supremo Tribunal Federal, minimamente, a questão da legalização de drogas. Essa é uma compreensão equivocada que foi difundida, às vezes por desconhecimento e às vezes intencionalmente. Droga é ruim e o tráfico de drogas deve ser combatido. Nos últimos dias, o ministro tem enfatizado que o próprio Congresso despenalizou o porte de maconha para o uso pessoal em 2006, quando aprovou uma lei que acabava com a possibilidade de o caso ser punido com prisão. Mas ainda ficaram na lei medidas alternativas de sanção, como prestação de serviços à comunidade, que podem cair a depender da decisão do STF. Além disso, o Congresso não definiu a quantidade máxima que configura o uso pessoal e é, portanto, o que os ministros continuam debatendo. E logo depois da manifestação do presidente da Corte, o primeiro a dar continuidade ao julgamento foi o ministro André Mendonça. Ele citou diversos estudos que apontam a dependência que a maconha pode causar e se posicionou contrário à descriminalização, principalmente pelos malefícios que a droga provoca na saúde. Causa danos sérios e maiores que o cigarro. Eu entendo que isso é importantíssimo para nós melhor delimitarmos a quantidade. Conforme a gradação dos riscos à saúde, eu também tenho que melhor mensurar a questão da quantidade. E seguido de André Mendonça, quem também votou nesta quarta-feira foi o ministro Nunes Marques. Ele seguiu o voto contrário à retirada da pena ao usuário, também sob o argumento de que a maconha é altamente prejudicial à saúde. Para que o julgamento seja concluído, ainda faltam os votos de Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Luiz Fux. O caso é analisado no Supremo Tribunal Federal desde 2015, mas o julgamento vem sendo interrompido por conta de sucessivas pausas para mais tempo para análise. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a tramitação de uma PEC sobre o tema, de autoria dele, mas reforçou que o julgamento do STF será respeitado pelo Legislativo. Segundo Pacheco, o avanço da proposta de emenda à Constituição que prevê criminalizar todas as drogas é diferente do julgamento, voltado principalmente a diferenciar o usuário do traficante. Pacheco disse que a decisão de não interferir na descriminalização é bem-vinda pelo Congresso. O que nós não concordamos é, obviamente, com a desconstituição por uma decisão judicial num recurso extraordinário daquilo que o Congresso Nacional decidiu que deve ser crime.
Diante das cobranças, a expectativa agora é saber se a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, vai dar continuidade ao debate. A proposta precisa passar primeiro por essa comissão e depois pelo plenário da Casa. De Brasília, André Anelli. Zé Maria Trindade, bom dia. Zé, há uma pacificação, talvez a expressão seja muito forte, mas há uma amenização daquele clima belicoso que havia quando o Supremo retomou o julgamento no ano passado, com a tentativa do ministro Barroso de explicar, olha, ninguém está desfazendo o que o Congresso fez, o que nós estamos é aprofundando uma discussão travada no Congresso Nacional para tirar do policial a subjetividade da avaliação sobre quem é traficante, quem é usuário, estabelecer uma meta, se são 10 gramas, 5 gramas, 15 gramas, 20 gramas. Você acha que isso melhorou o ambiente em Brasília ou não necessariamente? Houve uma melhora, sim, isso é visível, viu? Muito bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. Bom dia a você que sempre está aqui no Jornal da Manhã, e isso é muito importante. Olha, ninguém acredita que o Supremo Tribunal Federal está empurrando o Brasil para liberar as drogas. Não é isso. Nem mesmo definir ali um limite de liberação de drogas. Também não é isso. Mas é um assunto muito polêmico que, como estamos vendo aí, divide o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal. Não há unanimidade nisso, né? E o Supremo está a um voto de considerar uma parcela ali, uma quantidade de gramas que a gente ainda não sabe, o plenário vai decidir, né, ainda essa quantidade, de que a partir daquela quantidade é que se passa a ser traficante. Antes, não. Veja bem, o Supremo avança na legislação, sim, quando define essa quantidade. E a emenda à Constituição, que está em debate no Congresso Nacional, ela leva para a Constituição que já está na lei, ou seja, parâmetros para definir o que é um traficante e o que é um usuário. Nós estamos vivendo no Brasil uma epidemia do uso de drogas. Esta é uma realidade, não há como fugir. E, no caso de uma epidemia, o agente transmissor deve ser isolado. E quem é esse agente transmissor? O traficante. E o que acontece nesse julgamento pode ser a liberação de traficantes. Porque mesmo com todos os critérios que indicam que a pessoa abordada é um traficante, se ele não tiver o número de drogas ali definido pelo Supremo, ele passa a ser um usuário ou um dependente, né? Aí as penas são bem menores. No Brasil hoje já está praticamente liberado o uso de drogas. Um policial não se dá mais ao trabalho de levar ninguém numa delegacia, porque senão a pessoa sai primeiro do que ele da delegacia, porque o policial fica lá preenchendo protocolos e registros e tal, e o usuário já saiu. Eu acho que como está hoje, está muito bom. Isso é muito bom, é liberdade ao policial. O policial sabe quem é o traficante e quem é o usuário. Existem ali determinações, se tem dinheiro trocado, se existem evidências, como a droga está embalada, o local. Mas o debate que se instalou no Supremo é que a mesma quantidade de drogas apreendidas, por exemplo, em Copacabana, aí em Copacabana é usuário. Se for a mesma quantidade numa área mais pobre, numa comunidade, aí é tráfico de drogas. Então, esse debate ficou torto. O Supremo não pode definir esses detalhes. E a parada foi estratégica. Houve conversas. É justamente sobre isso que eu quero te questionar, Zé. Bom dia para você. Dias Toffoli, ao fazer esse pedido de vista, ele chegou a sinalizar, se eu não me engano, que acredita, que entende que é uma prerrogativa do Congresso definir essas métricas, né? A quantidade de drogas para se diferenciar quem é usuário de quem é um traficante. Você acredita que, então, esse pedido de vista vai fazer com que o STF aguarde a discussão da PEC no Congresso para depois finalizar esse julgamento? A ideia é essa. Hoje, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, reúne-se com integrantes ali da comissão para decidir como andar com a PEC. A PEC é pesada. Ela foi apresentada pelo presidente do Senado e assinada pelos líderes dos partidos políticos. Eu nunca vi um projeto com tanta força assim ficar parado, está paralisado. Tinha que andar de uma maneira mais rápida, né? E houve conversa, sim. E foi bom que o Supremo desse uma parada nesse caso para o Congresso decidir. A PEC do Congresso é objetiva, é crime, porte ou posse de drogas.
E é evidente que é preciso diferenciar o usuário do traficante, mas que é crime e isso tem que ser definido. Essa é a ideia da PEC, viu, Lívia?